eu sou um pouco baixinha. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia! Que bom estar aqui com vocês de novo. Que bom. O coração se enche de alegria pela oportunidade. E que música linda, viu, gente? Não, eu acho que não. Acho que vai ser bom assim, que eu vou... Tá, né? Ah, tá bom. Assim tá dando pra ouvir bem? Tchau, o áudio. Ah, tá bom. Gente, eu falo baixinho, então eu vou aproximar o microfone para... Mas tá todo mundo me ouvindo bem? Tá? Ah, que bom. Bom, a música já nos convidou, né, a uma harmonização para que a gente, né, esteja com o coração cheio de paz, né, para a gente poder escutar aqui um pouquinho, refletirmos juntos, né, sobre as bênçãos que nosso Cristo deixou. Mas eu vou convidar também para a gente poder fazer uma prece inicial antes, né, para a gente poder estar bem alinhado e pedir, né, a espiritualidade que nos ampara o tempo todo, para que a gente possa estar atento aí para os ensinamentos que o nosso Cristo deixou. Então, vamos lá à oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja. Graças a Deus. E falar que vai perdoar, não perdoar. Exatamente. Exatamente. Espera, tá bem? Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parábola do fechim, boda de fechim, né? Onde nós somos convidados a refletir sobre a passagem. Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos, né? E na entrada dessa passagem, Jesus Cristo já faz uma comparação, né, com o reino de Deus, com uma festa, né, de um grande rei que o casamento convidou, né, fez um convite para alguns convidados para o casamento do seu filho. E esses primeiros convidados, eles não foram, né? São pessoas que tinham coisas mais importantes a fazer. E eles simplesmente não apareceram, né? Estava ali o banquete todo posto, o rei, né? Com todo aquele preparo, e esses convidados não foram, né? Então o rei mandou alguns servos, né, para saber o que tinha acontecido, e esses servos foram mortos por aqueles convidados. Ou seja, além de eu não receber o convite, né, eu ainda cometi esse atentado, vamos dizer assim, sobre aquele que estava me convidando, né? Bom, o rei, muito nervoso, mandou novos servos, né, para que pudessem matar aqueles... Foi uma ofensa muito grande, né? E pediu aos servos que fossem então às ruas e convidassem todos aqueles que estivessem pelo caminho, porque o banquete estava ali, estava posto, né? Então os servos assim fizeram, sem selecionar pessoas, foram convidando todos aqueles que eles encontraram. Vamos, o rei espera, tem um banquete esperando por vocês, né? E eis que, mesa posta, os convidados ali, tinha um convidado que não estava vestido adequadamente para a ocasião, né? E naquele momento, quando o rei presencia aquilo, ele indaga para aquele servo, né? Como você conseguiu entrar aqui se você não está vestido apropriadamente para a ocasião? Tá bem. E aquele servo ficou calado. Mas a gente para então para pensar, o que essa parábola quer nos dizer, né? Jesus Cristo, na sua imensa sabedoria, ele falava, ele pregava ensinamentos que são atemporais, né, por meio de parábolas, né, para que ficasse fácil para a nossa compreensão.
Mas infelizmente até hoje nós temos uma dificuldade imensa, mesmo do básico, né? Dos valores mais primordiais do espírito, a gente ainda tem uma certa dificuldade, seja da compreensão, seja de colocar isso em prática, né? Então, essa parábola ela nos convida à reflexão. O que seriam esses chamados? Que chamado é esse que ela fala que muitos são os chamados e poucos os escolhidos? E quem são esses escolhidos? Então, quando a gente para analisar todos os textos e todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou, a gente começa a perceber que essa vestimenta, né, que Cristo falava, não tem nada a ver com essa vestimenta que a gente interpreta, né? Porque quando a gente vai para uma festa, a gente não procura vestir a roupa mais bonita, né? A gente toma banho, passa perfume, coloca aquela roupa bonita. As mulheres, né? Maquiagem, arrumam o cabelo, os homens a barba. Então a gente procura estar bem, né? Diante do nosso anfitrião, né? Das pessoas que nos convidaram. E mesmo quando a gente é o anfitrião, a gente também se arruma, né? Mas o Cristo, ele pregava valores espirituais, né? Quantas vezes o Cristo falou pra gente que os valores desse mundo, que os valores de Deus são os valores que as traças não podem corroer, né? Que os valores desse mundo ficam aqui. Então, quando ele faz essa comparação da vestimenta, ele está falando, na verdade, que para a gente provar o banquete, né, do nosso Pai Maior, a gente precisa se preparar com as nossas virtudes espirituais. Porque essa veste aqui que a gente está vestindo hoje, ela vai ficar. E como que a gente vai se apresentar diante do Pai? O que a gente vai levar? Né? Então, quando a gente para pensar sobre o chamado, esse chamado em que o Rei convida todos, são as oportunidades. Esse chamado a gente está vivendo agora, é esse preparo, é esse aprimoramento contínuo. Cada vez que a gente acorda de manhã e esse sol está brilhando, é um chamado do nosso Pai Maior. É um chamado em que Ele nos convida, apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades, apesar de tudo que esse mundo às vezes tem, que a gente também tem que aprender a olhar um pouco perspectiva, né? Ele nos convida todo dia a gente levantar, a olhar para o que tem de melhor, né? E para a gente ir além das nossas dores. Isso, exatamente. Porque se a gente se prepara para uma festa, como que a gente não se prepara diante do Pai, né? A mão. Exatamente. Então, é uníssono, gente. A gente sabe que cada um de nós tem um propósito nessa existência. Cada um de nós. O chamado, ele acontece a partir do momento em que a gente se alinha, a gente se harmoniza a esse propósito. Mas, Elaine, às vezes a gente não lembra. Eu não consigo me lembrar que propósito foi esse que eu me comprometi lá do lado espiritual, não. Né? E, às vezes, o nosso propósito é essa busca mesmo. É a gente entender o porquê que a gente está aqui. Né? A gente poder oferecer o melhor que a gente tem, aonde a gente está e com as ferramentas que a gente tem. Porque isso é diário, é um convite diário. Né? Então, esses chamados... Foi não? Tá ok. Tá. Desculpa, gente. Então, esse convite, ele é contínuo, ele é diário. Esse convite, apesar das nossas dores, porque a partir do momento que a gente abre os olhos de manhã, o nosso dia, ele é todo permeado por escolhas, né? A gente tem a escolha de acordar de manhã e escovar o dente, né? A gente tem a escolha de querer se arrumar, de querer estar bem, né? De querer oferecer o nosso melhor. Em filosofia, tem uma corrente da filosofia que eles costumam falar assim,
O nosso foco, ele precisa estar voltado para aquilo que a gente tem controle na nossa vida, né? É uma corrente filosófica chamada de estoicismo. E o que o estoicismo fala? A gente, dentro da nossa vivência, a gente tem um universo de coisas que a gente não tem controle. Eu não tenho controle se o meu amigo Paulo César vai, né, tá chateado comigo, vai gostar de mim ou não. Eu não tenho controle se amanhã eu vou amanhecer doente. Eu não tenho controle se eu vou amanhã perder uma pessoa querida, né? Mas eu tenho controle de como que eu vou reagir a essas situações, né? Porque muitas vezes a nossa escolha é de desistir. A nossa escolha é de se entregar ao desânimo, né? Quantas vezes? E eu sei que é difícil mesmo, nós somos humanos. Tem dia que não dá vontade de sair da cama, não é? Tem dia que a gente fala assim, ai, tá tão difícil. Ai, eu queria ficar aqui quietinha, pai, me acolhe. Mas cada dia que amanhece é Deus mostrando pra gente que Ele está dando uma nova oportunidade. Graças a Deus. E que a gente tem sim, a gente tem escolhas para fazer. E que a gente possa fazer essas escolhas alinhadas ao que a gente tem de melhor. A gente tem como resgatar isso dentro da gente, é para isso que a gente está aqui, né? Para que a gente possa dar o melhor da gente, aonde a gente está e com os recursos que a gente tem nesse momento. Porque às vezes também a gente precisa de um auto-perdão, né? Daquela compreensão de que eu queria fazer mais, eu queria fazer coisas grandiosas, mas no momento eu só consigo dar um passo. O nosso querido Chico falava muito, né? Melhor a gente fazer pequenas coisas do que a gente alçar grandes voos e às vezes a gente não sai do lugar. Então é muito importante que essas escolhas, mesmo pequenas, que a gente saiba valorizar isso, que a gente saiba valorizar esses chamados, né? Porque o fato da gente estar aqui na matéria agora, querendo melhorar, querendo aprimorar, é um chamado. Mas a gente recebe do Pai Maior chamados diários. Chamados diários. É quando muitas vezes, mesmo na dificuldade, eu guardo a minha dor e eu vou estender a minha mão para ajudar o outro, né? Porque às vezes nessa ajuda eu estou resolvendo também o meu problema, porque tem coisas que fogem do nosso controle. Mas tem coisas que naturalmente, de acordo com que a gente vai fazendo escolhas, que a gente vai se alinhando aos propósitos da nossa existência do Pai Maior, naturalmente as coisas vão se resolvendo. Já sentiram isso? Muitas vezes a gente está numa situação que a gente fala, meu Deus, eu não sei como resolver. E aí eu vou caminhando, eu vou ajudando, eu vou às vezes tirando o foco do meu problema e quando eu vejo, a solução vem da onde eu menos espero. E não, a gente não está desamparado. E é isso que o Pai nos fala, né? Mesmo diante de todos os desafios da existência na Terra, que é ainda estamos num plano de expiação, passando pela transição. Sim. Sim. Mesmo diante de tudo isso, né? É tão bom a gente contar com amparo. É tão bom a gente saber que existe, que a gente não está passando por tudo isso à toa, né? Que todos esses pequenos desafios, eles nos oferecem grandes oportunidades. Gente, e é incrível quando a gente para olhar por essa ótica. Porque às vezes a gente está passando ali por um desafio em família, que está convidando a gente a ter mais, a exercitar o perdão, a ter mais a compreensão, a empatia, a se colocar no lugar do outro. Às vezes é um desafio financeiro, né? Às vezes a pessoa está numa situação financeira que está convidando ela a sair talvez de uma zona de comodismo, a procurar uma oportunidade, uma segunda renda, a viver de uma forma mais simples, né? A doença, quantas vezes uma doença nos traz, né? A humildade, né? A nossa condição física. Exatamente, tomar remédio, né? Às vezes a gente entender que a gente precisa do outro, porque às vezes a gente quer ser tão autossuficiente, né? E a gente deixa de olhar o outro. Então, essa parábola ela tem um ensinamento muito profundo
para a gente olhar, trazer para o nosso dia a dia, para a gente aprender a olhar essas oportunidades que aparecem todos os dias como convites. Nós estamos sendo chamados diariamente, nós estamos sendo convidados diariamente a exercitar as nossas virtudes, as nossas virtudes espirituais. Exatamente. Porque como a gente quer chegar diante do Pai quando a gente deixar essa veste? Porque essa veste aqui não é a veste que a gente vai se apresentar no mundo espiritual. É o que a gente guardou aqui e aqui. É o que a gente aprendeu aqui com as nossas experiências, as nossas vivências. São os afetos, né, que a gente plantou. E eu nem sei se eu posso dizer afetos, porque às vezes a gente escolhe não alimentar afetos, né? Às vezes a gente vai para outro caminho. E nesse momento que a gente valoriza mais o material, a gente está se colocando numa veste inadequada. E aí como que a gente vai se apresentar diante do Pai? Será que a gente vai se apresentar diante do Pai como aquele convidado que ficou em silêncio, porque ele não tinha o que falar? Porque ele não tinha o que falar, né? Eu me apresentei diante de Deus, depois de tudo, toda a oportunidade de um banquete que me foi oferecido, eu não fiz a questão de me preparar, né? Então a gente tem, essa parábola, ela traz essa reflexão muito profunda. Não é que Deus vai nos castigar, gente. As nossas escolhas erradas muitas vezes nos convidam a uma situação de culpa, né? O Pai amoroso, Ele nos oferece todas as oportunidades, mas às vezes a gente acaba escolhendo caminhos que vão nos aprisionar. E é a gente mesmo. A gente mesmo. Nós somos nossos maiores sabotadores, né? Quantas vezes a gente faz escolha e aí depois a gente fala, poxa, eu poderia ter sido mais amoroso, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter me colocado no lugar do outro. Eu poderia, às vezes, né, deixar o meu orgulho de lado. Mas aí é uma reflexão que, claro, isso não vai nos condenar a vida toda, mas as oportunidades perdidas, o tempo perdido, é algo que não volta, né? Então a gente tem que ter essa compreensão muito profunda. Os ensinamentos do Cristo são atemporais. Nós estamos aqui sim para cumprir um propósito. E o que nós desejamos é que a gente saiba aproveitar as oportunidades. Uma ou outra pode passar, né? Porque às vezes a gente vai deixar passar batido. Às vezes a gente não está preparado. Mas o convite está aí. E se a gente fizer um esforço, né, para dar o nosso melhor, com certeza, é muito melhor chegar diante do Pai e falar, Pai, eu fracassei aqui, mas eu tentei. Eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu podia. Talvez eu ainda precise de um reparo aqui e ali, talvez eu ainda precise de algum ajuste, né? Mas é melhor do que a gente simplesmente chegar e ficar em silêncio, porque a gente não tem o que entregar. Então, que a gente possa se apresentar diante de Deus, dentro do melhor que a gente tem, dentro das melhores possibilidades. E entendendo também, né, que a gente tem as nossas limitações. Então é importante que também nesse caminhar a gente não só use o perdão para com o próximo, a empatia, mas com a gente também. Que a gente saiba entender também que às vezes a gente vai falhar, às vezes a gente vai ter alguma escolha equivocada, mas isso não pode nos tirar o foco daquilo que a gente tem como propósito, né? Porque a gente está aqui para caminhar junto, não é à toa, a gente está aqui para caminhar junto para a gente aprender com as diferenças, aprender com uma outra ótica, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade, tem uma chargezinha que mostra 2 bonequinhos assim, um número 6 ou 9, não sei, né? Depende da ótica, e um bonequinho de um lado e um bonequinho do outro. Aí um teimando, falando assim, é o 6, aí o outro, não, é o 9. E os dois estão certos, porque os dois estão em óticas diferentes. Se a gente pegar o número 6 e virar de cabeça para baixo, ele vira o 9, né? Então, assim, às vezes a gente quer estar tão certo, né? E basta um pouquinho a gente parar, sair do ponto que a gente está, olhar para uma outra ótica, que a gente vê que às vezes a gente tem muita coisa para aprender também com o nosso irmão. Gente, ninguém, exatamente ninguém está nessa existência à toa. Todo mundo tem algo para oferecer. E essa troca, ela é riquíssima.
A gente poder sentar do lado. Vem cá, meu irmão, como que você está hoje? Você está precisando de alguma coisa? Você quer só conversar? Vamos conversar. Vem cá, um abraço às vezes. Gente, um abraço às vezes resolve tanta coisa. Como é bom sentir o acolhimento do próximo. Como é bom a gente poder, às vezes é a gente que está precisando, né? Que dificuldade que a gente tem às vezes de pedir ajuda. Às vezes está doendo ali, a gente está com algum problema e a gente tem dificuldade de chegar no outro, meu irmão. Sim, né? Não é difícil às vezes? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Então, a parábola hoje é esse convite. A parábola hoje é esse convite, tá? Jesus Cristo nos deixou um ensinamento que para entrar no reino dos céus, daquele que é o nosso Criador, essência da vida, que nos ofereceu tudo isso, esse céu maravilhoso, esse sol, né, o canto dos pássaros. Gente, a gente está num mundo de transição e a gente tem tanta beleza, né? Eu fico pensando assim, como que será um mundo de evolução, né? Se a gente tem tanta coisa bonita aqui. E esse convite é diário. Então, que a gente possa se apresentar diante do nosso Pai com aquilo que a gente tem de melhor. Assim como a gente se arruma para ir para uma festa. Né? Que a gente possa vestir o nosso melhor, a nossa melhor veste espiritual. Que a gente possa trabalhar naquilo que a gente tem de melhor, nas nossas virtudes. Porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender. Isso aqui é só uma etapa. É só uma etapa. E eu tenho certeza que cada um de nós quer chegar diante do Pai sorridente, ainda que não tenhamos conseguido o êxito em tudo que a gente se propôs. Mas pelo menos falar, Pai, eu estou aqui. Eu fiz o meu melhor. Tem uma passagem que fala, os últimos serão os primeiros. Exatamente. Então que a gente, né, tenha essa humildade, que a gente possa entregar o nosso melhor, porque o convite é diário. Os chamados, muitos são os chamados, mas depende de nós sermos os escolhidos, porque Deus convida a todos. O convite é a todos, mas depende das nossas escolhas. Depende como a gente escolhe reagir o que nos acontece. Porque se eu abaixar a cabeça, se eu me entregar, com certeza eu vou sucumbir. Eu vou falhar. E não é à toa que nós estamos aqui juntos. Porque é pra gente estar junto, é pra gente dar força um pro outro. É pra gente aprender junto. E essa é a escolha. É a gente conseguir enxergar que nós temos um papel fundamental dentro dessa maravilha que é a obra de Deus. Então que a gente saiba se apresentar no nosso melhor, para que a gente possa ser escolhido. Não que Deus eleja, mas a nossa mente elege. A nossa mente, a nossa carrasca. Né? Eu moro no Tubarão. Eu moro aqui. Pois é, né? Exatamente. Temporariamente, mas a nossa casa é a casa espiritual, não é isso? É para isso que a gente caminha, para a gente estar do lado do nosso Pai maior. Então eu agradeço enormemente o tempo de vocês. A oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Porque são ensinamentos que são de fato atemporais. Nosso Cristo viveu há mais de 2000 anos e ainda hoje há muito que se refletir e principalmente, porque não se pode ficar no campo das ideias. Não se pode ficar no campo das ideias, né? A gente tem que trazer isso para a nossa verdade. Um ótimo domingo para vocês, viu, meus irmãos? Obrigada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. Abençoado seja a todos. Tenham um domingo de muita luz, uma semana iluminada, né? Que vocês possam ter uma ótima refeição.